Olá, você é nosso convidado a acompanhar a partir de agora uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. E o nosso tema, reforma política. Como todo mundo está sabendo, fato notório, a Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial, elaborou um projeto que acabou sendo, inclusive, atropelado. A matéria foi direto ao plenário e fatalmente vai vir ao Senado Federal. E para falar sobre essas expectativas, perspectivas, nós vamos conversar com a senadora Vanessa Graziotin, que tem uma bandeira nessa pauta, que é aumentar a participação feminina no cenário da política brasileira. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Pelo que se anuncia, a expectativa é que chegue aqui um projeto, uma pauta que nem toca no assunto, por exemplo, da participação feminina na política. Creio que vai tocar. Agora, primeiro eu quero registrar que essa intenção de promover uma reforma política no Brasil não é recente. Muitas das matérias foram votadas na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal que tratam da reforma política. Em 2011, por exemplo, após as eleições de 2010, essa casa esteve envolvida numa comissão que foi instalada, uma comissão da reforma política, e que votou todos os assuntos, tempo de mandato, coincidência de mandato, sistema eleitoral, absolutamente tudo. E grande parte dessas propostas, cuja votação foi concluída no Senado, foram remetidas para a Câmara, que simplesmente engavetou todas elas. Inclusive, as propostas que dialogam diretamente com o Senado. Um exemplo que eu posso citar aqui é a mudança, a emenda constitucional aprovada no Senado em 2 turnos, que muda a suplência do senador e da senadora, porque hoje são 2 os suplentes e não havendo nenhuma restrição a essas suplências. A gente, na emenda constitucional aprovada, transformamos para um suplente e proibindo que sejam parentes esses suplentes, o que é um passo importante, sem dúvida nenhuma. Mas até hoje a Câmara decidiu não apreciar este projeto. Não se manifestou. E também a Câmara dos Deputados, neste momento, resolve passar por cima de todo um acúmulo de debate feito por eles próprios, pelos parlamentares e deputados federais. Porque haviam propostas avançadas, mas preferiu o presidente aprovar logo no primeiro dia dos trabalhos do plenário da Câmara deste ano, de 2015, uma admissibilidade, coisa que acontece na CCJ, ele fez em plenário, a admissibilidade de uma proposta de emenda constitucional apresentada pelo então deputado Cândido Vacarezza. E criou-se uma comissão que trabalhou por 4 meses. E que agora acaba de ser atropelada pela presidência da Casa, que diz que a orientação de plenário não será o relatório da comissão, e sim pontos temáticos. Então, eles elegeram lá 7 ou 8 pontos e vão começar a analisar, começando com o sistema eleitoral, financiamento de campanha, reeleição, e como 6º item entra a questão da cota das mulheres. E olha, ela entra. Entrou a cota das mulheres depois de muita briga. Estivemos participando da reunião dos líderes, não só a bancada feminina da Câmara, mas uma parcela importante de senadoras. Fomos até lá, participamos da reunião e mostramos a necessidade de incluir no debate para a apreciação essa nova cota que nós estamos sugerindo. Porque a cota que a gente tem no Brasil hoje é brincadeira. Ela é tão ineficiente que coloca o Brasil dentro da América do Sul como país de menor representação feminina nos parlamentos. Você veja, olha a incongruência, olha a contradição. O Brasil é a maior, vamos olhar o mapa da América do Sul, é o maior em território, é o maior em população, é o maior em economia. Nós somos o líder do nosso continente e somos o último em representação feminina no parlamento. No mundo, de acordo com as Nações Unidas, a ONU, numa lista de 188 nações, nós somos o 158º. Só ganhamos para 30. Só para 30. Perdemos para países do Oriente Médio, onde as mulheres usam burca. Muçulmanos, em todo né? o continente americano, nós só temos mais mulheres no parlamento do que 3 ilhas. Belize, St. Kitts e Haiti. Realmente é uma distorção na representação. Exatamente. Né? Então, o que nós temos em comum nesses países todos, primeiro é o fato de que a mulher ainda é discriminada por uma série de questões culturais, de carga cultural e tudo mais. Em alguns países mais, em outros países menos. Eu colocaria o nosso Brasil naqueles que menos discriminam. Então, o que há em comum? A outra questão em comum é que a maioria das nações do mundo adotam políticas de cotas, porque é uma política de discriminação positiva,
O que é a política de discriminação positiva? É você reconhecer a situação de desigualdade e ter que tratar esses desiguais de forma desigual perante a lei para que você busque, ao final, um equilíbrio. É assim que se faz na teoria do direito, é assim que se dá também, não é? Então, o que dialoga diretamente com a presença das mulheres no parlamento é o modelo da legislação política eleitoral. Então, nos países todos tem sido muito eficiente, mas no Brasil não. No Brasil, a nossa legislação de cota é a cota do faz de conta, não é? E que não tem propiciado um crescimento de uma presença maior nossa aqui. Porque quando ela começou a vigorar há 20 anos, em 1995, nós éramos 6 e pouco por cento de mulheres no parlamento. Hoje nós estamos em 10. Quer dizer, 20 anos, né? Para quase nada. De acordo com o Instituto Patrícia Galvão, nós vamos precisar chegar ao ano de 2118 para nos aproximarmos dos homens. Por isso a importância da política de ação afirmativa, de cota eficiente, para garantir a presença da mulher no parlamento. E cota de cadeiras, não é cota de candidatos em eleição. Exatamente. É diferente nós isso, estamos mudando. Hoje nós temos uma cota que antigamente era só uma reserva de vagas, não eram preenchidas. Em 2009 nós mudamos, conseguimos aprovar a transformação da reserva de vagas para o preenchimento. Só conseguimos efetivamente com que as chapas fossem preenchidas com 30% de mulheres, é 29,5%, nessa última eleição de 2014, mas mesmo assim grande parte delas só oferecem os nomes, elas não são candidatas para valer. É assim o presidente do partido pegando a secretária, pegando a trabalhadora do partido para poder colocar o nome dela, mas não formalmente preencher uma cota. Formalmente preencher, porque senão ele não tem a sua chapa inscrita, não é? Já os países adotam, por exemplo, alternância de gênero, porque é bom que a gente diga, nós estamos falando da situação da mulher, mas a lei da cota não é a cota para a mulher, é a cota de gênero, que pode servir tanto à mulher quanto aos homens, dependendo da situação. Vai do desequilíbrio. Vai do desequilíbrio. Então, quando há um desequilíbrio, você entra você entra com esse fator equilibrante, né? Quando você está muito desequilibrado, você coloca esse fator. E o fator é qual? É aquele que diz que nenhuma casa legislativa no Brasil pode ter as suas cadeiras preenchidas em mais de 70% por parlamentares do mesmo gênero, de um único gênero. O que significa dizer sempre 30% de mulher ou 30% de homens. Nos países, a maior parte dos países avançados, a Argentina foi um exemplo disso, pulou de uma situação semelhante à nossa hoje, numa única eleição, para uma situação de ter 37% de mulheres no parlamento. Nossa. Porque lá eles têm como sistema listas pré-ordenadas, porque quem vai concorrer às eleições é óbvio, uma lista de candidatos, mas em nome de um partido, em nome de um programa. É isso que nós precisamos alcançar no Brasil. Então, é uma lista pré-ordenada. Primeiro, há todo um processo de democracia, de escolha interna do partido, para o ordenamento da lista, e depois todos vão ao voto, vão à busca do voto. Então, é aquele partido, em cima daquele plano de governo, em cima daquelas propostas, daqueles posicionamentos, que vão disputar o voto da população. E aí sempre há a alternância de gênero. Certo. 2 para 1 ou 1 para 2. Já na lista você corrige esse possível desequilíbrio. Exatamente. Senadora, agora, e com relação à representatividade, não fosse esse empenho, então, da bancada feminina do Congresso, imagino, porque agora vocês estão agindo assim, né? As parlamentares do Congresso estão trabalhando pela... E com deputados estaduais, com vereadoras e vereadores e deputados estaduais e senadores homens também, porque há muitos parlamentares, não a maioria, porque se fosse nós estaríamos tranquilos. Estaríamos tranquilos. Mas há um número significativo de homens que compreendem essa bandeira, sabem da importância dela para o bem da democracia, porque dizem, olha, para que mulher no parlamento? Eu digo, e por que não mulher no parlamento? Porque se nós somos importantes para cuidar das nossas casas, e infelizmente a gente cada vez acumula mais trabalho. Antigamente a mulher só era dado o direito, e a única tarefa que ela tinha na sociedade é cuidar da casa, do marido, do filho, da casa, do bem-estar da família. A mulher foi chamada ao mercado de trabalho, ela foi trabalhar fora, mas acumulou um trabalho de dentro de casa ainda, não é? E hoje o fato é que nós produzimos mais de 40% de toda a riqueza nacional. Nós somos a maior parte dos juízes do Brasil, já dos magistrados, nós temos um nível de escolaridade superior, mas na hora do empoderamento a gente não tem a possibilidade de ascensão. Nós não temos essa possibilidade, então
por uma série de razões, inclusive as razões culturais, não é? Então, a presença na mulher do parlamento vai mudar a política para melhor. Isso é que é importante, porque o mundo ele se move numa somatória de pensamentos, e uma somatória de pensamento de homem e de mulher é fundamental que ocorra. É fundamental, porque senão você tem uma representação capenga, uma representação não justa. Aí os homens, para tentar tergiversar as nossas reivindicações, eles dizem, bom, então agora vamos começar, é cota para negro, cota para pobre, para... Não, é cota de gênero. É metade da população é homem, metade da população é mulher. Então, nós achamos que 30% é o mínimo que a gente tem que garantir de recorte de gênero. Não dá para viver num parlamento que tenha uma visão só, ele tem que ter essa visão complementar, até que a gente atinja a condição, não é, de sozinhas termos de não ter que acionar o mecanismo. Exatamente. Não é? Então, é essa a nossa luta, essa a nossa reivindicação. Agora, o que nos preocupa é o fato do avanço da tal proposta do Distritão. Porque o Distritão ele vai na contramão de tudo isso que a gente está falando. É possível estabelecer a cota de mulheres no Distritão? É possível. Mas o Distritão, por si só, não é um sistema justo politicamente. E por que não? Porque, de cara, ele... enfraquece os partidos. Exatamente. Ele coloca o partido numa situação de completa inutilidade. Porque o que vai concorrer à eleição não tem nada a ver com o partido. É a pessoa, é o voto dela que vai levá-la ao parlamento. E aí, se hoje nós já temos uma disputa interna dentro dos partidos e das coligações fortes, hoje, que as chapas se somam, porque como é que é hoje? Hoje você tem a chapa de um partido. Uhum. E a quantidade de votos que teve aquele partido, ou seja, a somatória de todas... é que vai definir. Que vai definir a quantidade de vagas. Então, mesmo assim, eles brigam, eles disputam entre si, mesmo sabendo que o voto de um soma para o outro. Sim. Você imagina numa situação que isso não vai se manifestar. Numa situação onde o partido tem os seus candidatos e nenhum depende do outro. E nenhum vai utilizar o voto do outro. Então, a disputa interna vai ser ainda muito pior, o que vai encarecer a campanha, o que vai encarecer sobremaneira a campanha. Isso sem falar que as pessoas não vão passar a campanha discutindo propostas, discutindo programas, só pessoas. Isso fica bem personalizado. Isso é um equívoco. E sem falar também que o percentual, uma matéria que foi divulgada recentemente, porque houve um manifesto assinado por mais de 100 cientistas políticos no Brasil, mostrando o absurdo que significa o Distritão, não é? E entre as questões que eles levantam, além do enfraquecimento do partido, além do encarecimento da campanha, além da disputa desenfreada entre os candidatos dentro do mesmo partido, a possibilidade de você restringir ainda mais a representação de mulheres, porque essas são as que menos acessam os recursos, as que têm menos condições, até porque não tem essa tradição, e dos mais pobres, e dos mais humildes, não tem a possibilidade. E também diminui a possibilidade da representação das regiões menos populosas do Brasil. Então, é óbvio que aqueles que estão nas regiões mais populosas, eles terão a possibilidade mais de estar no parlamento. Então, é um sistema muito ruim, sem falar que você vai aproveitar somente 6% do voto da população. Você vai jogar fora todos os outros votos, porque hoje alguém vota num candidato. O candidato que a pessoa votou não se elegeu, mas o voto dela foi aproveitado para aquela chapa. Porque tem o somatório para a chapa. Tem o somatório. Se o sistema for distritão, não vai valer nada. Esse é um assunto complexo, realmente complexo e rico, e eu proponho o seguinte, vamos encerrar e vamos abrir uma segunda parte, que aí a gente fica dentro do nosso tempo e você entende um pouco melhor o que é a reforma política que está vindo aqui para casa. Esse é o programa Argumento. Você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao nosso trabalho pelo 0800 61 2211. Você pode ver nossos programas pelo senado.leg.br, senado.leg.br/TV. Eu vou encerrar esse argumento e convidar você para a segunda parte, Reforma Política, com a senadora Vanessa Graziotin.